O Nair começa dizendo que ele não vai mentir e diz que essa garota é incrível. E diz também que ela é o tipo dele. Ele pergunta como ela vai e fala que ele sente muito por interromper, mas que ele precisava falar com ela. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Emily. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ela tem um sorriso muito lindo e ela agradece. Ele pergunta de onde ela é e ela fala que ela é de Los Angeles. Ele pergunta se ela continua segurando a mão dele e fala que ela deve ter gostado. Ele pergunta quanto tempo ela mora ali em Houston e ela diz que quase a vida inteira. Ele fala que acabou de se mudar para ali e que está ali há uma semana e que estava dando uma volta na vizinhança para conhecer o bairro. Ela pergunta de onde ele é e ele fala que é de Ohio. Ela pergunta se ele preferiu se mudar para ali e ele fala que ele veio por conta de algumas oportunidades. Ele fala que estava procurando um lugar diferente, que ali é muito diferente de Ohio. Ela pergunta se ele está gostando dali e ele fala que é legal, mas a ver correndo deixou tudo melhor. Ele pergunta como está o dia dela, ela fala que está indo bem, mas exaustivo. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não. Ele pergunta por que não e ela fala que ela também não está procurando. Ele fala que então ela só está curtindo um tempo para ela mesma e ela fala que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira, se ela não se importar em dizer, e ela diz que há 6 meses. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim e fala que ela mora ali na esquina. Ele pergunta se então eles são vizinhos e ela pergunta se ele também mora ali. E ele fala pra ela que ele mora bem ali na frente. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que eles são vizinhos. Ele pergunta se ela tem Instagram e ela diz que sim. Então ele pede para pegar o Instagram dela. Ele pergunta se então ela estava correndo, ela fala que estava fazendo um cardio. Ele pergunta se ela teve um dia ocupado. Ela fala que teve um dia muito corrido e ele pergunta se o dia foi ocupado. Ela fala que ama isso. E fala também que ela não gosta de ficar entediada. Ele fala que então nisso eles são parecidos. Ele fala que se ele passa o dia ocupado é um sinal de que tudo está indo bem. E fala que é assim que vem os resultados e ela fala que definitivamente sim. Ele pergunta se ela é modelo e ela fala que é. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que desde que ela tinha 18 anos. E fala que então já há uns 4 anos. Ele pergunta se é o que ela sempre quis fazer. E ela diz que sim, fala que ela sempre quis ser modelo e que ela sempre gostou de tirar fotos. E que a mãe dela disse pra ela por que não ser modelo. E fala que depois a mãe dela a levou para uma agência e que foi assim que tudo começou. Ele pergunta se ela também trabalha na passarela, mas ela diz que ela é muito baixa para isso. Ele pergunta como assim, ela fala que ela é muito baixa para trabalhar na passarela. Ele fala que para ele isso não importa, mas ela fala que para trabalhar na passarela é preciso ser mais alta. E fala que geralmente são garotas de 1,80 m. Ele fala que ela é incrível e que isso não importa e diz que pelo menos para ele isso não importa. Ela pergunta se para ele isso não importa, ele fala que de jeito nenhum. Ele pergunta se ela teve um dia agitado e pergunta se ela tem um tempo para conversar com ele. E ela diz que ela tem tempo. Ele pergunta se sim e ela diz que sim. Ele pergunta se ela quer conversar no carro dele e ela pergunta se ele não vai levá-la embora. Ele pergunta por que ele faria isso e ela fala que nunca se sabe. Ele fala que ele não vai fazer nenhum mal e que ela não precisa se preocupar com isso. E fala que simplesmente ele gostaria de conversar um pouco mais com ela. Ela pergunta se eles podem sair para almoçar e ele fala que talvez. Ela pergunta se talvez ou se eles vão. Ele fala que eles podem se ela quiser e ela fala que tudo bem. E em seguida diz que ela está com muita fome. Ele fala que tudo bem, que ele pode levá-la para almoçar. Ele pergunta se ela sempre corre por ali e ela fala que nem sempre, mas que hoje resolveu correr ali. Ele fala que um dia ele pode correr com ela e em seguida fala que ele vai abrir a porta e ela agradece. Ele fala que não vai mentir e diz que gostou dessa garota e que ela é muito bonita. E fala que gostou da energia dela. Ele entra no carro e diz, ok, e ela fala que nunca entrou em um carro de um estranho. Ele pergunta se é verdade, ela fala que para tudo tem uma primeira vez. Ele pede para que ele seja o primeiro e ela fala que ele está sendo o primeiro. Ele fala que isso é muito bom e pergunta se não é verdade, mas ela fala que não sabe. Ele fala que ela não precisa se preocupar e em seguida pergunta qual a etnia dela. E ela diz que é do Camboja. Ele pergunta se o pai e a mãe dela, ela fala que é a mãe dela, mas o pai é chinês. Ele fala que isso é legal e pergunta se eles são casados, mas ela fala que eles são divorciados. E depois que ele pergunta onde ela gostaria de comer e ela responde, ele fala que vai levá-la lá.
Ele fala que ela disse que ela está solteira há 6 meses e pergunta se não é isso, e ela fala que há 6 meses. Ela fala que gostou do interior vermelho e ele agradece. E depois de ter dado uma volta no quarteirão com ela, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele parou ali novamente. Ele fala que parou ali por um motivo e que precisa dizer a verdade para ela. E depois de contar para ela que se trata de uma pegadinha, ele fala que ela é muito doce e gentil. Ele fala que gostou da mentalidade dela e da personalidade dela. E depois conta pra ela que está sendo tudo filmado e mostra a câmera pra ela. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a leva para almoçar. Esse vídeo começa com o Nair dizendo: "Caramba, o que nós temos aqui?" E fala que ele não vai mentir e diz que essa garota é muito bonita. Ele fala que pela roupa dela, ela deve estar vindo da academia. Ele pergunta como ela vai e fala que ela está incrível e pergunta qual o nome dela. Ela agradece e mais uma vez ele pergunta qual o nome dela e fala que ela tem um sorriso muito lindo. E depois que ela diz o nome pra ele, ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. Ele fala que já ele é novo por ali e que ele resolveu falar com ela porque ele gostou do que viu. Ele pergunta como está indo o dia dela hoje e ela fala que está indo bem. Ele pergunta se bem e ela fala que divertido. Ele pergunta se ela tem um namorado e como ela diz que sim, ele fala que lamenta muito em saber disso. Ele fala que ele gostaria de pegar o número dela ou alguma rede social se ela não se importar, mas ela fala que ela passa. Ele pergunta se ela passa e ela fala que ela passa. Então ele pergunta por quê. Ela fala que ela não sabe e ele pergunta se ele não faz o tipo dela ou algo parecido. Ela fala que ela acha que é porque ela não gostou do estilo dele, ele pergunta se ela não gostou e fala que ele respeita isso. Ele fala que de qualquer maneira ela tem um namorado e em seguida deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que para ele também. Ele fala que se essa não der certo, ele vai para a próxima. E fala que até agora ele não está dando sorte. Ele fala que agora ela está voltando até sorrindo. E em seguida ele também diz: "Uau, ela está até correndo." E quando ela se aproxima, já logo de cara, ele fala que não gosta que batam na porta dele. E em seguida pergunta: "E aí?" Ela fala que gostou do carro dele e ele fala que ele também, que foi por isso que ele comprou. Ela fala que ela tem muitos sapatos que combinam com esse carro e ele pergunta por que isso importa. Ela pergunta se ele tem namorada, mas ele fala que não tem. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele pergunta por que isso importa, já que ela tem um namorado. Ela fala que o namorado dela está fora da cidade, mas ele fala que isso não tem nada a ver com ele. E mais uma vez ela pergunta qual o nome dele, ele pergunta por que isso importa e fala que ele não quer ficar entre eles dois. Ela fala que talvez eles possam ser amigos, mas ele fala que não está procurando nenhuma amiga. Ela pergunta o que ele está procurando, ele fala que está procurando uma mulher para ele. E fala que com certeza ela não é uma opção, já que ela tem um namorado. Ela pergunta se ele está interessado nela ou algo do tipo. Ele fala que só respondeu a pergunta dela e que ele não está procurando uma amiga. E fala que ele disse que ela não é uma opção, já que ela tem um namorado. Ela fala que ainda que ela tenha um namorado, eles podem conversar. Ele fala que isso é perder tempo, já que eles não poderiam ir para o próximo nível. Ela fala que o namorado dela não está na cidade no momento. O Nair fala que ele não está na cidade, mas que ela está namorando e pergunta se ela está pensando no longo prazo ou no curto prazo. Ela fala que eles precisam pensar no agora e que eles podem se conhecer, e ele pergunta se conhecer para quê. Ela fala que eles podem ser amigos e que ele pode levá-la para sair. Ele fala que isso não vai rolar. Ela pergunta por que ele parou para falar com ela. Ele fala que parou para falar com ela porque ela é linda, mas fala que depois que ela disse que ela tem um namorado, ele perdeu o interesse. Ela pergunta se ele não quer que ela entre e ele pergunta entrar para quê. E ela diz porque assim eles vão poder conversar. Ele pergunta conversar sobre o quê e fala que ele não quer perder o tempo dele. Ela pede então para ele sair e ele pergunta sair para quê e pergunta por que ela voltou
voltou para falar com ele. Ele fala que ela disse que ela tem um namorado e que ela parecia estar firme nisso e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela fala que voltou porque gostou muito do carro dele e que ela tem sapatos que combinam muito com esse carro. Ele fala que então ela voltou por conta do carro e pergunta o que teria acontecido se ele não tivesse esse carro. Ela fala que provavelmente ela não teria voltado. Ele pergunta por que ela quer entrar mesmo depois de ter dito isso. E depois que ela fala por que ela o escolheu, ele pede para ela não tocar no carro dele. Ele fala que ela está com um anel e que pode arranhar o carro dele. Ele fala que então ela gostou do carro dele e ela fala que sim. Ele pergunta por que ele conversaria com ela, sendo que ela não está passando uma boa impressão. Ela fala que ela realmente gostou dele, mas ele fala que ela não é sincera e que ela voltou por conta do carro dele. Ela fala que não foi só por causa do carro e pergunta se ela pode entrar. Ele fala que está claro que ela não está ali por ele e pergunta por que ele a deixaria entrar. Ela fala porque ela quer fazer companhia para ele e ele fala que ela deveria ter cuidado porque tem muitas pessoas ruins em Houston. Ele fala que parou ali, mas que não a levaria para sair não antes de saber alguma coisa sobre ela. Ela fala que eles podem se conhecer e diz que o nome dela é Alex. Ele fala que não perguntou o nome dela e diz que isso não faz sentido já que ela tem um namorado. Ela fala que ela realmente gostou dele e que ela está sendo sincera e pergunta se ela pode entrar. Então ele diz que tudo bem e fala para ela entrar.